Capítulo 3. A Justa das Sombras. O tom é de violência cinética, sabotagem e investigação forense. O primeiro dia do torneio amanheceu com um sol pálido e enganoso. As arquibancadas estavam lotadas. O povo comum gritava por sangue e pão. Os nobres, em seus camarotes sombreados, apostavam fortunas em vidas humanas. A terra da arena tinha sido revolvida, marrom e macia, pronta para beber. Arryn estava no camarote real, de pé atrás do trono de Baelor. O rei estava radiante, vestindo uma armadura cerimonial dourada que brilhava tanto que doía os olhos. A rainha Lysa estava ao seu lado, pálida, escondida atrás de um véu de renda. Que comecem, Baelor ordenou. As trombetas soaram. A primeira metade do dia foi o teatro de sempre. Jovens escudeiros tentando fazer nome, lordes menores quebrando lanças e caindo na lama. A multidão aplaudia, mas eles queriam os pratos principais. Eles queriam Sor Roderick contra o Montanha de Ferro. Quando os arautos anunciaram os nomes, o silêncio caiu. De um lado, Sor Roderick, em seu cavalo malhado, com uma armadura de segunda mão e uma capa azul desbotada. Ele parecia um menino indo para o abate. Do outro, Gregor, o Montanha de Ferro. Um gigante em armadura de placas negras, montando um garanhão de guerra que parecia capaz de morder a cabeça de um homem. 10 moedas de ouro no Montanha, sussurrou Lord Velos no camarote ao lado. Ele vai quebrá-lo como um galho. Arryn observou Roderick. O garoto estava calmo. Muito calmo. Ele verificou a sela. Verificou a lança. Montem! Gritou o marechal. Eles galoparam. O chão tremeu. O Montanha era uma força da natureza. Ele não mirou no escudo de Roderick. Ele mirou na cabeça. Um golpe legal, mas quem puniria o campeão do rei? Mas Roderick. Roderick montava bem. No último segundo, ele se inclinou para trás, quase deitado na sela. A lança do Montanha passou zunindo por cima dele, cortando o ar onde sua garganta estaria. E a lança de Roderick atingiu. Não no escudo. No elmo. Bem na fenda da viseira. Foi um golpe de sorte, ou de gênio. A madeira explodiu. A cabeça do Montanha chicoteou para trás. O gigante vacilou, perdeu o estribo e caiu. Um estrondo de metal batendo na terra. A multidão enlouqueceu. O azarão havia derrubado o monstro. O rei Baelor não aplaudiu. Ele se levantou, o rosto vermelho de fúria contida. Ele olhou para a rainha. Lysa estava sorrindo. Um sorriso pequeno, vitorioso, por trás do véu. Sorte, Baelor sibilou. Pura sorte. Mas a alegria durou pouco. Na terceira justa da tarde, a tragédia que Arryn temia aconteceu. Era Lord Tibal, o nortenho, contra um cavaleiro mercenário mascarado, inscrito de última hora como o Cavaleiro das Sarças. Tibal era um cavaleiro experiente. Ele cavalgou forte. O Cavaleiro das Sarças cavalgou para matar. O choque foi brutal. Ambas as lanças quebraram. Mas a lança do Cavaleiro das Sarças não se estilhaçou como madeira de freixo deveria. Ela se partiu em longas farpas afiadas. E uma dessas farpas, grossa como um braço, atravessou o escudo de Tibal, atravessou sua cota de malha e saiu pelas costas. Tibal caiu do cavalo, morto antes de atingir o chão. O sangue era escuro e rápido. A multidão gritou, horrorizada. Acidente! Gritou o Cavaleiro das Sarças, levantando as mãos. A madeira era ruim. Arryn não esperou. Ele desceu do camarote real, ignorando o protocolo, e correu para a arena. Os mestres já estavam lá, balançando a cabeça sobre o corpo de Tibal. Arryn se ajoelhou na lama. Ele não olhou para o corpo. Ele olhou para a lança quebrada do assassino. Ele pegou um pedaço da madeira. Era freixo por fora. Mas por dentro, o miolo havia sido perfurado e preenchido com chumbo. Isso tornava a lança mais pesada, mais dura. Ela não explodia com o impacto. Ela perfurava como um ariete. Isso não era madeira ruim. Era assassinato premeditado. Arryn olhou para o Cavaleiro das Sarças, que ainda estava montado, cercado por guardas. Tirem o elmo dele, Arryn ordenou. Eu tenho direitos, o cavaleiro protestou. Você acabou de matar um Lorde Supremo do Norte com uma lança viciada. Arryn rugiu, sua voz ecoando na arena silenciosa. Tirem o maldito elmo.
Os guardas arrancaram o elmo. Não era um mercenário qualquer. Era Sor Merin, um primo distante da rainha. Um homem conhecido por suas dívidas de jogo e sua falta de escrúpulos. Arryn olhou para o camarote real. O rei Baelor estava sentado, impassível. Ele não parecia surpreso. Ele parecia satisfeito. Lord Tybal, o maior crítico do rei, estava morto. Em um acidente público. Os nortenhos nas arquibancadas começaram a gritar. Espadas foram sacadas. O caos estava a um fio de cabelo de distância. Arryn se levantou, segurando a lança de chumbo. Ele estava no centro de uma tempestade. Se ele prendesse Merin, implicaria a família da rainha. Se ele não fizesse nada, o norte se rebelaria ali mesmo. Prendam-no! Arryn gritou, apontando para Merin. E levem o corpo de Lord Tybal com honra. O torneio está suspenso por hoje. Ele caminhou para fora da arena, sentindo o peso dos olhares. O rei havia feito sua jogada. Ele havia removido uma peça do tabuleiro. Mas ao fazer isso, ele havia derramado sangue na toalha da mesa. E agora, os tubarões viriam. Capítulo 4. O cálice envenenado. O tom é de suspense, conspiração de corredor e corrida contra o tempo. A morte de Lord Tybal transformou o torneio em um velório armado. O acampamento dos nortenhos estava cercado. Eles exigiam a cabeça de Sor Merin. O rei, em um ato de benevolência, prometeu um julgamento justo, mas manteve Merin sob sua própria custódia na Torre Vermelha. O que significava que Merin nunca falaria. Arryn estava em seus aposentos, examinando a lança de chumbo à luz de velas. A porta se abriu. Era Caelen, seu espião. Ele parecia pálido. Meu lorde, Caelen sussurrou. Temos um problema maior. Maior do que uma guerra civil com o norte, Arryn perguntou, cansado. Sim. Veneno. Caelen colocou um pequeno frasco na mesa. As lágrimas de Lich. Encontrado na cozinha real. Um dos meus passarinhos viu um servo pingando isso no decantador de vinho pessoal de Lord Velos. Velos. Arryn franziu a testa. Por quê? Ele é um bajulador inofensivo. Ele é o maior credor da coroa, Caelen corrigiu. O rei deve a ele 3 milhões de dragões de ouro. Se Velos morrer sem herdeiros diretos, a dívida morre com ele. E a coroa confisca seus bens. Arryn fechou os olhos. Baelor estava limpando a casa. Primeiro os inimigos políticos, Tybal, agora os credores, Velos. Ele estava usando o torneio para zerar suas contas. O banquete da noite começa em 1 hora, disse Arryn. Velos vai beber daquele vinho. Se avisarmos Velos, disse Caelen, ele fugirá e levará seu exército com ele. O rei saberá que fomos nós. E se não avisarmos, somos cúmplices de assassinato. Arryn se levantou. Ele pegou o frasco de veneno e o guardou. Eu vou ao banquete. E eu vou beber com Lord Velos. O banquete naquela noite era um assunto sombrio. A música era baixa. As conversas eram sussurradas. Lord Velos estava em sua mesa, tentando parecer alegre, mas o suor em sua testa traía seu medo. O acidente de Tybal o havia assustado. Ele bebia para acalmar os nervos. Seu servo pessoal se aproximou com o decantador de cristal. O vinho envenenado. Arryn atravessou o salão. Ele tinha que ser rápido, mas não podia parecer apressado. Lord Velos, Arryn chamou, com um sorriso forçado. Uma palavra, se me permite. Velos olhou para cima, aliviado pela distração. O servo parou com o decantador suspenso sobre a taça. Lord Mão, Velos disse. Uma honra. Eu estava admirando suas terras do leste, Arryn disse, chegando à mesa. Ele acidentalmente esbarrou no servo. Foi um movimento calculado. O decantador voou da mão do servo. O cristal se espatifou no chão de pedra. O vinho vermelho se espalhou como sangue. Oh, pelos deuses! Arryn exclamou. Que desajeitado da minha parte. Perdoe-me, Lord Velos. Meus velhos ossos. O servo ficou branco de terror. Ele sabia o que estava no vinho. Ele olhou para o rei na mesa principal. O rei Baelor parou com o garfo na boca. Ele olhou para o vinho derramado. Ele olhou para Arryn.
Seus olhos se estreitaram. Ele entendeu. Não se preocupe, Lord Arryn, disse Velos, rindo nervosamente. Era apenas vinho. Tragam mais. Não, disse Arryn, colocando a mão no ombro de Velos. Eu insisto em compensá-lo. Bebamos do meu vinho pessoal. Caelen. Caelen apareceu com uma garrafa segura. Arryn serviu Velos. Ele serviu a si mesmo. Ele ergueu a taça em direção ao rei. À saúde do reino, Arryn disse, encarando Baelor. E ao pagamento de todas as dívidas. Baelor sorriu. Não era um sorriso feliz. Era o sorriso de um lobo que teve sua presa roubada. Ele levantou sua taça em resposta, mas seus olhos diziam, você está brincando com fogo, Arryn. Arryn bebeu. O vinho era bom, mas tinha gosto de cinzas. Ele havia salvado Velos por uma noite. Mas o torneio ainda tinha 2 dias. E o rei ainda tinha muitos métodos. Enquanto Arryn voltava para seu lugar, a rainha Lysa o parou. Ela agarrou o braço dele. Suas unhas cravaram na carne dele. Você o salvou, ela sussurrou, referindo-se a Roderick na noite anterior, não a Velos. Obrigada. Não me agradeça, minha rainha, Arryn disse friamente. Roderick sobreviveu à justa. Mas amanhã é a grande Melee. E no Melee, não há regras. Diga a ele para fugir. Esta noite. Ele não vai, ela disse, com lágrimas nos olhos. Ele é orgulhoso. Ele acha que pode vencer. Então ele é um tolo, disse Arryn. E tolos morrem neste castelo. Ele se soltou dela. Ele olhou para o salão. Tibau morto. Velos marcado para morrer. A rainha conspirando. O rei assassinando. A armadilha de veludo estava se fechando. E Arryn estava bem no meio dela, segurando as mandíbulas abertas com as próprias mãos.